Desperte o empreendedor que há dentro de você. Hoje, para falar sobre um tema tão importante, o que é empreender, como despertar esse empreendedor, uma pessoa que já treinou mais de 5.000 pessoas e que está, com a gente aqui na TV Cidade, me deu a honra de vir multiplicar com a gente esse conhecimento aqui. Rafael Granella se apresenta para os multiplicadores. Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei em que horário tu está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Rafael Granella, sou fundador da Permeases, sou Awakener de empreendedores. Depois eu falo o que é Awakener, né? Mas venho há mais de 15 anos estudando a mente e comportamento humano, mais de 10 treinando pessoas e sou apaixonado pelo empreendedorismo e acredito muito, que todo mundo pode ser muito mais a partir do que se é e conseguir gerar mais resultados dentro dos seus negócios a partir de si. E muitas pessoas colocam barreiras na frente delas e essas barreiras são autoimpostas ou são barreiras que aparecem no dia a dia e o meu trabalho é ajudar essas pessoas a romper essas barreiras para conseguir crescer, expandir e ter muito mais resultados. E Rafael, enquanto eu vou passando o nosso café aqui, para você também, multiplicador, que está nos acompanhando pela manhã aqui na TV Cidade ou no YouTube depois, se inspirar e tomar um cafezinho com a gente. Rafael, por que você decidiu trabalhar com empreendedorismo? Com empreendedores? Eu tive meu primeiro negócio com 18, 19 anos de idade, com o pai, Não deu muito certo. E depois fui para o mercado de trabalho, eu sempre fui muito inconformado. Só que a gente se baseia muito, a gente vê uma sociedade hoje que quer muito ter as coisas, principalmente os jovens, A pessoa quer ter o carro bom, quer ter a casa boa, quer ter dinheiro, quer ter a roupa de marca, a bolsa da Louis Vuitton, Todo mundo quer ter. Só que antes de ter, tu precisa fazer, tu precisa construir. Eu sou de uma geração muito do fazer, do agir. Mas antes de tudo, antes de fazer para depois ter, a gente precisa primeiro ser. Ser melhor do que a gente é, se desenvolver, buscar capacidades, buscar melhorar e crescer. Eu vejo uma sociedade onde as pessoas se baseiam em ser através de um diploma. Só se sente alguém se faz uma faculdade, só se sente alguém se forma em direito, se forma em arquitetura. Só que quando sai da faculdade, o que acontece? A pessoa se assusta, a pessoa tem um mercado extremamente concorrido, a pessoa tem as suas dificuldades, não sabe vender, não sabe se vender, não sabe dar preço, não tem a capacidade de empreender de fato. E ao longo dos anos, me desenvolvendo, me transformando, buscando ser uma pessoa melhor, como eu sempre fui muito inconformado quando eu trabalhava de empregado, eu queria mais, eu queria ter mais resultados, eu queria fazer diferente, eu queria conseguir alcançar patamares que outras pessoas já tinham alcançado, e eu entendi que em algum momento eu precisaria ser diferente. E aí eu fui me descobrindo desenvolvimento humano, fui me apaixonando por isso, fui trabalhando minha transformação pessoal, fui automaticamente crescendo em vendas, até que um dia eu fui chamado para dar um treinamento, mesmo tendo pânico de falar em público, tinha pavor de falar em público, e dei um treinamento, me apaixonei, me descobri, e a partir dali começou uma jornada empreendedora dentro dos treinamentos, que é o que eu venho fazendo aí há 10 anos. O que tu sente que as pessoas são mais carentes quando se fala de empreendedorismo? Tu trouxe para nós um pouco da autoconfiança, que a pessoa só se valida se tem. Algumas pessoas, não todas, mas boa parte das pessoas se validam somente se tem um diploma, que foi algo que você nos trouxe. Mas o que mais você vê aí também, que quando a pessoa está querendo empreender, ela tem carência? Quando a gente, dentro do desenvolvimento humano, dentro dos processos de desenvolvimento, a gente trabalha 7 camadas neurológicas. Ambiente, comportamento, que se trabalha mais a nível consciente, a gente tem mais 4 camadas inconscientes. Capacidade e habilidade, crenças e valores, identidade e sistema. Na parte das capacidades e habilidades é o que a gente faz. A gente vai para uma faculdade buscando um diploma para se tornar alguém. Eu cresci ouvindo, Tu tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Quantas crenças se criam através disso? E quantas pessoas estão em conflito de identidade porque não foram para uma faculdade e não se sentem alguém na vida? Quantas? E aí, quando eu olho para isso, eu penso, caramba, quanta gente está perdendo de ser mais e ter mais resultados a partir do que se é só porque não tem um diploma de faculdade. Porque não se sente alguém. E aí tu vai lá e busca a faculdade, o curso de arquitetura, de direito, e tu aprende
a fazer isso. Aprende a ser uma arquiteta, aprende a ser um advogado, aprende a ser um psicólogo. Legal, e agora? E aí tu vê gente com uma porrada de diploma na parede que não consegue gerar resultado nenhum, que estão frustrados nas suas vidas financeiras, que não conseguem ter uma gestão financeira, não conseguem expandir o seu negócio, tem medo de contratar pessoas, tem medo de alugar uma sala para montar o seu consultório. E um recado para ti aí, aprende uma coisa, a vida nunca vai te dar o que tu não tiver disponibilidade para receber. Ou seja, se tu tá com medo de alugar uma salinha lá para atender os teus pacientes, para começar o teu negócio, se a tua família fica dizendo para ti, isso aí, para que tu vai abrir, para que tu vai fazer, para que tu vai alugar uma sala, imagina alugar um espaço para ti, como é que tu vai ter clientes? Como é que tu vai fazer o teu negócio expandir se tu não quer dar um primeiro passo? Então, a gente fica tão preso em querer ser alguém a nível de identidade, buscando conhecimento técnico, e obviamente se constrói o teu eu a partir do conhecimento técnico, mas nunca coloca esse conhecimento técnico acima do teu eu verdadeiro, acima de quem de fato tu é. Porque antes de tudo, tu é uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tem um nome, esse nome tem um sobrenome, que vem de 2 pais, que vem de avós, de bisavós, e isso te torna único. É aí que começa a tua identidade. O que tu vai te desenvolver e se tornar para fazer é uma parte do processo para te gerar um resultado. Então não coloca quem tu é acima, a parte técnica acima de quem tu é. Quem tu é. Acima de quem tu é. Vamos brindar aos empreendedores. É isso aí. Ao empreendedorismo. Nunca tomei café em taça, primeira vez aí, ó. A você que está aqui com a gente. Muito bom. Então, mas aí eu queria que tu trouxesse um conceito que tu já trouxe para nós aqui, que ter uma profissão é diferente de empreender. Eu sou arquiteto, beleza? Mas empreender é outra atividade. E que envolve a profissão, se eu sou arquiteto, a profissão arquiteto. O que é empreender? Eu falo sempre que o empreendedor, ele tem o eu presa, né? Normalmente, a pessoa, eu preso, a pessoa é ela sozinha e tal, e tá tudo bem, já é um primeiro passo no empreender. Eu vejo que empreender é resolver um problema para a sociedade. É tu servir a sociedade através de algo que tu faz, através do teu serviço de arquitetura, de advocacia, de nutrição, seja lá o que tu buscou como capacidade técnica, ou através de um produto, né? Onde é que eu vou comprar uma taça que me serve café? Né? Então eu vou servir isso para a sociedade de alguma forma, eu vou buscar um fornecedor, vou criar uma indústria para produzir, para resolver esse problema e vou oferecer isso para a sociedade. Trazer uma solução para a sociedade, na minha visão, é um empreender. Mas quando a gente fala empreendedor, o que vem à mente? Né? Tu como arquiteto, como advogado, como psicólogo, tu se vê como empreendedor? Tu tem teu consultório, tem o teu escritório, tu se vê como empreendedor ou não? E aí quando tu escuta a palavra empreendedor, o que vem na cabeça? O que está construído? Na minha concepção, o empreendedor por si só, ele já é vendedor e já é um líder. Né? Ele já tem uma boa habilidade de comunicação, ele já sabe se vender. E eu vejo muita gente que quer empreender e acha que só fazendo um Instagram o negócio vai vender sozinho. Eu vou fazer um Instagram, vou botar um tráfego pago e a coisa vai acontecer. E não é assim que funciona. Até porque o marketing não é só o Instagram e o social media. Tem muito mais coisas que abrangem, né, um processo de vendas e um processo de marketing. E muita gente se ilude, né? Faz um curso na internet, acha que vai fazer aquilo ali, vai só botar rodar um tráfego pago e o negócio vai acontecer. E não é assim que funciona. Mas tu pode se preparar para isso. Então o empreendedor, quando ele se desenvolve, se torna um vendedor, se torna um líder, ele já está dando um grande passo, né, na sua identidade como empreendedor para conseguir usar aquele conhecimento como arquiteto, como advogado, como psicólogo, para fazer um negócio acontecer em cima daquilo. E as pessoas parecem que não entendem ou compreendem isso, né, infelizmente. Sim, né? Não, que eles já são... A partir do momento que eu tenho um negócio, que eu transformei da minha profissão um negócio, né, eu estou empreendendo. E a questão ali, como tu trouxe, as pessoas que não são formadas, por exemplo, né, que estão aí empreendendo, que tem muitos exemplos aí, né, o que tu vê em comum, né, no formado e no não formado como empreendedor? Incomum? Incomum. Incomum tem que saber vender. Saber vender. Ambos têm que saber vender. Ambos têm que saber vender. Primeiro passo. Não importa a tua formação, se tu não souber vender o seu produto, o seu trabalho... Ou te associa com quem sabe vender. Ou te associa com quem sabe vender. É isso aí. Porque
Qual um dos maiores desafios que tu vê no empreendedorismo? Vender. Vender. Voltou de novo, gente, eu tenho que vender, gente, eu tenho que vender. Vender, ser vendedor. E liderar, né? Contratar. São desafios que, conforme o crescimento do negócio, tu vai tendo, né? Vamos pegar aquele empreendedor que está começando, ou aquela pessoa que tem um negócio que é eu presa, tem no máximo um funcionário. E eu falo por experiência também. Eu, quando comecei a crescer, eu já tive 6 empresas. E hoje a gente tem 3. Quando, na minha primeira empresa, hoje com a que eu toco 90% do meu tempo, que é a Permeases, eu já tive medo de contratar pessoas. Sim. Eu já tive crenças que diziam, cara, vai contratar pra quê? Porque tu vai se incomodar. Só que aquilo que eu falei ali no início, se tu não tiver, a vida nunca vai te dar o que tu não tiver disponibilidade para receber. Eu preciso abrir espaço para receber mais. E a contratação traz isso, né? Então eu comecei a ter que lidar com as minhas crenças, com os meus medos, né? Com destravar o medo de contratar, eliminar isso e começar a dar passos, porque muita gente não cresce por medo de contratar. Isso eu vejo muito dentro dos meus treinamentos. E como destrava esse medo de contratar? Tem alguma forma, algum início? Porque ele tem treinamento maravilhoso, a gente acompanha, né? E tem alguma forma, assim, que tu traz, assim, uma dica prática para quem tá hoje nos assistindo com medo de fazer alguma contratação? Eu começaria com autoquestionamento, né? O que você faria se você tivesse coragem? Porque, legal, tá? Se eu tivesse coragem, eu contrataria. Mas qual é o pior cenário se tu contratar? Tu precisa ter clareza, né? Clareza do que está te impedindo. Pode ser um medo, tem relacionado a alguma crença. Se autoconhecer, né? É o primeiro passo. Ter um bom jurídico, né? Fazer um contrato que te diminua os teus riscos, daqueles teus medos, dos piores cenários que tu imagina que possa ter, que possa vir a ter. Então, se precaver, né? São pontos importantes. Mas olhar para dentro sempre é o primeiro passo. Olhar para dentro sempre. Autoconhecimento, trabalhar a tua mentalidade, entender onde que tu quer chegar, ter clareza de tudo isso, ter clareza do caminho, né? Do caminho que tu quer percorrer. Porque o caminho que tu vai percorrer, ele começa com uma intenção. Eu quero chegar lá na frente, que daqui a 5 anos eu quero estar como? Tá, e se eu contratar hoje, daqui a 5 anos vai me ajudar ou vai dificultar? Pode ser um ponto positivo ou negativo? Aí se der errado, se der certo, né? As pessoas ficam muito presas no medo do erro, e não fazem, a grande maioria, né? Às vezes pode até não estar atendendo um cliente com medo de dar errado, tá, mas e aí se dá certo? Né? Medo de ligar. Medo de ligar, né? Medo de ligar, não vou ligar para os clientes. Eu tô sem isso, eu tô sem aquela ferramenta que deveria estar nesse momento, não vou ligar porque... E aí, tu falou das camadas. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para nós aí sobre as camadas dos níveis neurológicos. Explica um pouco mais para nós. Legal. Vamos lá, né? A gente tem, no desenvolvimento humano, a gente trabalha esses 7 pilares, né? Que a gente chama de níveis neurológicos. Então a gente tem a camada básica, é o ambiente. O ambiente sempre é soberano. Ele sempre vai influenciar na tua vida, de forma positiva ou negativa. Então, se tu tem um ambiente lá com pessoas tóxicas, com pessoas negativas, a tendência é que a tua mentalidade se molde àquele ambiente. Obviamente, quanto mais tu vai se desenvolvendo, quanto mais tu vai saindo daquela bolha, vai buscando ambientes diferentes, mais tu vai conseguindo lidar melhor com aquele ambiente negativo, porque às vezes a gente não tem como evitar a nossa família negativa, né? Pai e mãe. Às vezes a pessoa mora com o pai, mora com a mãe, são pessoas negativas, são pessoas tóxicas. Então como é que eu faço para lidar com isso até que eu consiga sair de casa? Né? Eu preciso me desenvolver, eu preciso buscar novos ambientes, eu preciso enxergar novas possibilidades fora daquela bolha que eu estou acostumado. Então o ambiente é o primeiro ponto e o ambiente é sempre soberano. Ele influencia no teu merecimento, na tua capacidade de receber, na tua capacidade de gerar resultado, na tua capacidade de lidar com as tuas emoções, tudo isso o ambiente influencia. A segunda camada é comportamento. Então o ambiente e comportamento são conscientes. Então, quais são os teus comportamentos, as tuas ações, o que tu faz dentro desse ambiente? Né? Quais decisões tu tem tomado? Tu tem preferido se exercitar ou ficar no sofá tomando Coca-Cola? Tu tem preferido ler um livro ou ficar rodando o feed do Instagram? Quais têm sido os teus comportamentos? Eles têm te ajudado ou te prejudicado? Tá? Então, hoje tu lida com... Tu prefere ser rico ou tu tem medo de ser pobre? Se tu tem medo de ser pobre, tu vai ter um tipo de comportamento mais direcionado à escassez. Se tu tem uma mentalidade voltada à riqueza, de querer ser rico, tu vai ter mais comportamentos relacionados à abundância.
Então, a tua clareza sobre os teus comportamentos também é importante, isso a gente consegue ter de forma consciente. E aí a gente entra nas 4 camadas inconscientes, né? Que daí entra a capacidade e habilidade, que é o nosso conhecimento técnico. Né? Tudo aquilo que tu aprendeu, as tuas experiências, o que tu vivenciou, a faculdade que tu buscou, as ferramentas que tu aprendeu lá dentro, os cursos técnicos, a formaçãozinha que tu fez lá de vendas, de liderança, tudo isso entra na camada de capacidade e habilidade. Abaixo disso, de uma forma mais profunda, a gente tem o sistema de crenças e de valores. Então, as crenças, aquilo que tu acredita, né? Eu sou incapaz, ou eu sou capaz, eu sou autossuficiente, eu dou conta, eu consigo, eu sou um vencedor, ou eu sou um perdedor, eu não consigo, eu sou um fracassado, nada dá certo para mim. Isso tudo são crenças, né? São vozes que a gente diz dentro da nossa cabeça que afetam os nossos comportamentos. E tudo afeta o teu comportamento. E como a crença ela é mais profunda que capacidade e habilidade, entra naquilo que eu falei antes. Um monte de gente com um monte de diploma na parede, PhD, que não consegue gerar resultado. Porque as crenças são maiores do que as capacidades e habilidades. Uau. Aí a gente vai para uma parte mais profunda, a identidade, né? Que aí entra o nosso ser, o quem nós somos. Né? O quem tu é, a clareza do teu eu, do teu potencial, da tua força, das tuas capacidades para conseguir gerar os resultados e usar tudo isso que tu tem a teu favor dentro do ambiente que tu está. E aí o sistema, que é a parte mais profunda, que daí a gente entra numa camada mais espiritual, que daí entra a família, entra a sociedade, comunidade, planeta, universo, Deus. Né? De uma forma um pouco mais profunda daí. Né? E são quanto tempo de imersão? Quanto tempo de um curso contigo é quanto tempo? Depende da jornada. Da jornada, Hoje sim. a gente oferece uma na Permeases 16 treinamentos. Né? A base de tudo é desenvolvimento pessoal. E a gente entrega também vendas e liderança dentro desse processo. Então a gente tem treinamentos de 3 horas e a gente tem imersões de 3 dias, né? Que tu entra no hotel na sexta e sai só no domingo. Então a gente tem diversos processos ali de entrega, onde a gente procura, né, gerar um ecossistema de fato para os empreendedores. Então lá o empreendedor ele pode levar os funcionários dele, ao mesmo tempo ele se conecta com outros empreendedores, trocam desafios e consequentemente se desenvolvem, né? Tu trouxe ali para nós sobre o medo da pobreza e a vontade de ser, ou a vontade de ser abundante, de ser rico. Ou a riqueza. Né? Me cite exemplos que às vezes no dia a dia a gente possa estar passando por isso sem perceber. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo de ser pobre, ela vai ser mais escassa, ela vai se economizar. Eu falo sempre para todo mundo, na Permeases a gente tem uma regra, é proibido se economizar. Se economizar. A pessoa não pode se economizar, né? Ela tem que se entregar, ela tem que fazer, né? Tem que querer, tem que se movimentar, tem que ter energia, né? Ela não pode se economizar. A pessoa que ela tem mais medo de pobreza, ela não se arrisca, ela não investe, ela pensa assim, eu não vou pagar 2.000 num curso aqui, porque, imagina se eu fico sem dinheiro. Então ela não investe no desenvolvimento dela, que pode gerar mais resultado para ela, porque ela tem medo de ser pobre. Ela, por exemplo, vai lá, ela vai fazer ela mesma a faxina da casa dela, perde uma tarde fazendo a faxina, que ela podia gastar aquela tarde se desenvolvendo, estudando, aprendendo uma coisa nova que vai gerar mais dinheiro para ela, mas ao invés de pagar R$150 para uma faxineira. Então, ela acha mais caro investir 4 horas nela do que simplesmente pagar R$150 para uma faxineira para que ela tenha o tempo livre. Isso são pensamentos de escassez de pessoas com uma mentalidade pobre, que tem medo da pobreza. Então elas ficam economizando dinheiro, mas se economizando nas suas ações também. Então elas não transbordam, elas não servem as pessoas, elas podem fazer um pouco a mais no trabalho, elas não fazem, elas fazem só aquilo que são pagas para fazer e olhe lá, né? Elas querem chegar, bater o ponto, sair no horário e era isso. Elas não surpreendem o cliente, elas não entregam um pouco a mais para o cliente, elas se economizam, né? De fato. Então essas pessoas têm a mentalidade pobre, normalmente são pessoas que têm medo da pobreza. Agora, uma pessoa que está mais com um foco mais direcionado à riqueza, ela sabe que tudo que ela planta, ela colhe. Ela sabe que se ela investir no conhecimento dela lá na frente, ela tem um retorno muito maior. Ela sabe que se ela
te ajudar a fazer alguma coisa a mais, ela sabe que em algum momento aquilo ali retorna, porque ela entende da lei da reciprocidade. Ela está sempre transbordando. E esse transbordo vai fazendo dela uma pessoa rica. Porque o que é riqueza, afinal? Né? Será que a riqueza é somente o dinheiro? Será que riqueza é somente tu ter uma conta cheia de dinheiro lá, tendo liberdade financeira para te fazer o que quiser? Na minha concepção, não. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Riqueza é muito mais. E é muito bacana isso que você trouxe, assim, sobre as pessoas não se economizarem. Esse conceito de como a gente pode estar se economizando às vezes. Ah, não me pagou, não vou fazer. Aí a pessoa acha que ela está se valorizando quando ela faz isso. Quando ela só entrega o que foi pago. Né? Não, se quiser tem que pagar mais. Não, às vezes o surpreender o cliente dá um resultado muito maior. Talvez não de imediato, mas lá na frente. Exatamente. Exatamente. E quando tu decidiu trabalhar com treinamentos, né? E você viu, tem alguma história que te chamou muito a atenção nos seus treinamentos? Deve ter, com certeza, são várias pessoas, né? Mas assim, tem alguma história que sim, que tu viu assim que essa pessoa tinha esse comportamento e ela virou a chave e hoje ela tem outro resultado, com todos que eu tenho certeza, mas alguma história que tu pudesse citar pra gente, contar, compartilhar? São várias, assim, mas eu sou muito grato às pessoas que foram importantes na minha vida, no meu processo, né? E tem a história de uma cliente que ela ainda não sabe o impacto dela, e aí, se ela ver esse vídeo aqui, eu não vou citar o nome, né? Porque eu quero um dia fazer uma boa surpresa para ela. Mas por diversas vezes, em momentos difíceis que ali estava desmotivada, elas mandavam um feedback lá, me agradecendo por alguma coisa e algum resultado que ela tinha tido. E ela começou a me seguir no Instagram. Ela era uma pessoa que trabalhava como empregada doméstica, uma história de vida espetacular, e saiu do interior do Nordeste, numa cidade bem precária, super nova, longe da família, foi para uma cidade extremamente grande, e ali ela começou a vida dela, e hoje ela é terapeuta, né? Eu ajudei ela a desenvolver ela na mentalidade de empreendedorismo, quebrar crenças, ressignificar e fazer uma transição. Ela é uma das pessoas que teve esse movimento, que é uma história linda de vida. E aí tem outros, né, que o negócio cresceu 27% em 2 meses, de problemas de comunicação dentro da empresa, empresas que em 2 anos já triplicaram o faturamento e quase triplicaram o número de funcionários. Então a gente tem muitos casos trabalhando desenvolvimento humano, trabalhando essa parte de mentalidade, alinhando, né, comunicação, crenças, comportamentos, valores, né, toda essa dinâmica desses pilares, né, dessas camadas neurológicas. Quando tem tudo isso muito alinhado e as pessoas têm a clareza disso, eu falo assim, né, é muito louco, porque eu teve um cliente que no início desse ano, uma indústria, faturamento ali não passava, né, de 150 mil, em 2 meses subiu 27%, né, trabalhando todos esses níveis neurológicos. O alinhamento, o ver, começa a ver coisas que não via, e o ver coisas que não via faz a gente corrigir, faz a gente ser melhor, e consequentemente o resultado ele é muito maior. Por isso que eu falei lá no início, né, eu acredito muito que todo mundo pode ter muito mais resultado hoje a partir daquilo que é, desde que tu tenha clareza de tudo isso e das barreiras que estão na tua frente. Tu não precisa de mais nada, tu só precisa conseguir ver. Quando tu consegue ver e ter essa clareza de quem tu é e das oportunidades que estão ali na tua frente, dessas barreiras, consequentemente o resultado ele é exponencial. E a gente, todos os nossos clientes, mínimo 20% de resultado em 2 meses, a mais. Né? Identificar os pontos cegos. Os pontos cegos. Você é, mas às vezes tem pontos cegos que não permite você enxergar quem você é de verdade. E a partir disso, você ter mais resultados. Rafael trazendo isso para nós também, existem crenças que com certeza quem está nos assistindo, como eu também, estou aí nessa busca de quebrar crenças limitadoras, né? Como se quebra uma crença e como se cria uma crença nova? Tu tem assim mais um ingrediente, porque assim, isso são vitaminas de empreendedorismo, né, gente? A gente está tendo aqui nesse café da manhã, né, recheado de bastante vitamina para quem quer empreender, para quem está empreendendo. É isso aí. Vamos lá. Existem a gente vê muita coisa na internet, crenças limitantes, né? Tem outras crenças possibilitadoras,
transformar tuas crenças limitantes em crenças possibilitadoras, o que é verdade e o que não é, né? Primeira coisa, tu não vai conseguir eliminar uma crença. Essa é a primeira coisa que tu precisa entender. A crença está ali. O que tu precisa fazer é ter clareza, a primeira coisa é ter clareza dessa crença. É entender de onde que começou, porque toda crença ela começou em algum momento da tua vida. Ela tem lá uma memória visual, uma memória sinestésica, uma memória auditiva, algum fator ali que aconteceu. Então imagina o seguinte, tá? Tu é uma criancinha ali de 7, 8 anos e tu presencia uma briga dos teus pais porque o teu pai traiu a tua mãe. E aí tu cria uma crença ali, né? Se tu é uma menina, tu vai olhar, os homens traem. E aí começa, o homem não presta. Imagina o meu pai, que é o amor da minha vida, traiu minha mãe, tu já se sente traída. E aí vem um reflexo de questões ali que se constrói uma crença. E aí, pá, criou uma crença ali. A tua realidade sobre os homens vai começar a ser construída em cima disso. Então, toda vez que tu entrar num relacionamento, se tu ficou com aquela crença em ti de que homem não presta, ou tu vai só se relacionar com os que não prestam, porque quando for com os que prestam não vai ter química, né? Normalmente é isso que acontece. Ou tu não vai se relacionar porque homem nenhum presta. Tu vai construir a realidade com base na crença. Então a crença tem uma base. Como é que eu ressignifico essa crença? Porque está lá na minha essência. Precisa acessar. Precisa entrar lá de uma forma profunda, né? E trazer à tua mente uma nova compreensão sobre aquilo e aquela realidade que tu está construindo. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso da mulher que acredita que homem não presta. Tá, mas todos os homens não prestam mesmo? Tu vai começar a entrar num processo interno de entender e ressignificar o que de fato representa um homem para ti. E onde que começou a construção disso? Então eu ressignifico a crença, mas eu não elimino ela. Eu torno ela uma crença possibilitadora. Eu faço com que ela me ajude e não que ela mais interfira, mas eu ainda tenho a crença. Eu sei que aquilo ali foi um dia parte da minha vida, mas hoje não faz mais parte. Hoje eu vejo as pessoas dessa forma, eu vejo a realidade desse jeito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem crenças de escassez, né? A pessoa que tem crença de escassez, ela acha que vai sempre faltar. Então, ela vai ter comportamentos muitas vezes impulsivos. Aí a pessoa tem crença de escassez, mas ela vive gastando com coisas caras, como se fosse a questão do merecimento. Mas às vezes é porque ela gasta com coisas caras porque ela acha que ela nunca vai ter de novo, por conta da escassez dela. Ela não consegue enxergar que aquilo tudo é abundante e que ela pode ter aquilo quando ela quiser. Ela come demais porque acha que na cabeça dela tem uma crença que não vai ter de novo. Exatamente. E a questão ali, como tu trouxe da mulher, pode ser pro homem, enfim, dessa crença, às vezes aceita relacionamentos tóxicos como normal, dizer assim, como normal, porque na crença dela, lá no interior, né, aquilo é assim. É assim, é só assim, é essa realidade que conhece, e até ir identificar aonde começou essa crença e ressignificar. E foi muito bacana o que tu trouxe hoje pra nós, que aquela ilusão de que quebrou uma crença. Não, tu sabe que ela existiu. Tu torna ela uma possibilitadora, tu traz ela uma força através dela. E tu traz também, tu enxerga as armadilhas. Depois que você enxergou aonde aquilo pode ter te paralisado naquele comportamento, naquele resultado da vida, né? Exatamente. Poxa, eu usando como funcionário ou como relação entre homem e mulher, poxa, troco de namorado, mas parece que é o mesmo, só com outro corpo, porque a pessoa parou naquela crença. Troco de funcionário, mas parece que é o mesmo padrão, só no outro, só com outro CPF. Então, a partir desse momento, a pessoa, quando ela se autoconheceu e viu aonde começou aquele tipo de relação, aquele tipo de crença de aceitar aquilo, ela consegue ver as armadilhas, né, para poder não paralisar. Porque a partir, né, olhou aquilo, bom, então já que ninguém presta, eu não vou me relacionar com ninguém. Ou quando aparece alguém, é alguém que não... E quando se relaciona com alguém que presta, ela fica procurando coisas para provar que a pessoa não presta. Então vem aquela ciumenta neurótica. Uau, nossa, olha... A crença vai fazer sempre tu construir a tua realidade para provar que a crença é verdadeira. Então, por exemplo, se tu acredita que tu é pobre, que a pobreza é a tua vida, tu mesmo ganhando muito dinheiro, tu vai dar um jeito de eliminar e se desfazer do dinheiro. E se tu acredita
que homem não presta, tu vai estar sempre construindo essa realidade à tua volta. Se tu acredita que o dinheiro é sujo, tu vai sempre se desfazer do dinheiro para não pegar o dinheiro na mão. Eu cresci, meu pai falava, lava as mãos depois que tu pega no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. E aí, eu gosto de pegar no dinheiro hoje, mas eu tive que ressignificar essa crença. Então tem diversas crenças que influenciam nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, nas nossas ações e nos nossos resultados como empreendedor. E tem muito empreendedor que está ali correndo atrás da máquina, está sempre correndo, penando, sempre lutando pela sobrevivência há 5, 10 anos e não progride. Aí ele olha para o lado, o concorrente começou depois dele e está muito maior do que ele. Por quê? O cara dominava o mercado, o cara tinha o produto, o cara fazia tudo, fez tudo certo, só que ele ficou sempre do mesmo jeito. E aí ele perdeu o espaço, e o ficar do mesmo jeito é um grande problema. Então, o mundo se movimenta, né? Nós, como empreendedores, a gente precisa estar sempre se movimentando, sempre inovando. É cansativo, mas se tu não quer a dificuldade, não desce pro jogo, né? Não vai. Empreender é difícil, não é fácil. Eu falo sempre, né? Ontem a gente fez uma palestra lá na Permeases, eu falei, não é sobre a dificuldade ser fácil, porque as pessoas querem tudo fácil, a gente quer que as coisas sejam mais fáceis. E não é sobre tornar a dificuldade algo fácil, porque em algum momento, tudo aquilo que é difícil, em algum momento fica mais fácil. Mas é sobre lidar com a dificuldade de uma forma leve, né? Acho que isso é uma grande chave, assim, de, cara, tá difícil, beleza, mas vamos levar isso de uma forma leve, vamos olhar para o processo como se ele fosse o nosso maestro como um todo, de tornar ele algo ali como uma ponta de aprendizado, né, como um caminho de fato a ser percorrido. E como diz, né, o Ryan Holiday no livro O Ego é Seu Inimigo, o obstáculo é o caminho, né? O obstáculo é o caminho. Então tu vai ter obstáculos e o obstáculo faz parte do caminho, e essa dificuldade ela precisa ser mais leve. E às vezes tu vai ter que... o crescimento dói, né? O crescimento dói. Eu tenho um cliente ali de Caxias, a gente começou, eles eram em 9 funcionários. Hoje estão com mais de 20 e tal. E quando a gente começou, virou um caos. Porque eles começaram a ver o que eles não viam, né? E aí ele usa muito o termo. Cara, é como se a gente tivesse ido num formigueiro, pegado um pedaço de pau e cavocado ali no formigueiro, e as formigas se espalharam. E é justamente isso, né? A gente olha, a gente começa a enxergar aquilo e é dolorido. Tu vai fazer um processo de crescimento, o crescimento dói, né? Tu assume riscos, tu quer fazer mais, às vezes os clientes não estão prontos, às vezes a sociedade não está pronta, às vezes tu está muito à frente, as pessoas não estão conseguindo te acompanhar. E o empreendedor, o cara que quer fazer, que quer acontecer, às vezes se frustra por isso. Pô, ele quer, mas as pessoas que estão junto com ele não estão conseguindo acompanhar ele. Elas não acompanham, e aí ele começa a se frustrar, aí ele começa a ter dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí começa um monte de conflito interno, né, que começa a prejudicar o foco, principalmente. Né? Sim, se ser empreendedor fosse um carro e o mercado fosse um caminho, quais as placas que a gente deveria estar atento? Nós estamos terminando, né, quase que esse programa, mas tu trouxe para nós uma condução tão palpável sobre o empreendedorismo, e que me veio essa imagem. Se eu, como empreendedora, fosse um carro e o mercado fosse uma estrada, quais as placas que eu deveria ficar atenta? Você trouxe algumas placas para nós. O seu ser, como está o seu ser, caminho. Primeira coisa, o meu carro, né? O meu carro, né? O meu carro, o né? meu carro, ok? Como é que tá meu carro? A minha manutenção tá em dia. E aí vamos lá, né? Falei, riqueza não é só dinheiro, né? Eu tenho para mim que a riqueza ela se constrói primeiro através da saúde física e mental. Saúde física e mental, porque não adianta nada. Você tá com um negócio multimilionário e tá ali padecendo com depressão, tomando um monte de remédio, explodindo com a tua esposa, não dando atenção pros teus filhos, não conseguindo, né, ter tempo de qualidade. E eu sei que tu quer, eu sei que por mais que tu esteja ali no meio dessa bolha toda, não é isso que tu quer estar vivendo. Tu quer ter tempo pra tua família, tu gostaria de estar dando atenção pros teus filhos, mas tu não consegue, porque tem crenças aqui. Isso é saúde mental, né? O segundo ponto é o transbordar. É ser mais, né? Agora, vamos lá. Se tu tava com isso aqui vazio, tu ia conseguir servir duas taças, né? Agora, se tu tá com isso aqui transbordando, a gente enche um monte de taças. Só que para eu transbordar, eu preciso ser mais. Como é que tá minha gasolina? Como é que tá meu combustível? Como é que tá meu combustível para conseguir nessa estrada? E a manutenção do ser, já que eu tô explodindo, tô dando problema no caminho.
Exato. E aí o terceiro ponto, que obviamente é um reflexo disso, né? É um reflexo do teu transbordo, do quanto que tu agrega para as pessoas, do quanto que tu ajuda as pessoas à tua volta, é a liberdade financeira que acaba sendo uma consequência, né? Que acaba acontecendo, que acaba virando, né, em algum momento. Mas talvez tu esteja num momento onde para ti dinheiro não é mais problema, talvez tu esteja num momento onde o dinheiro está sendo um problema, talvez tu esteja num momento que tá legal, mas, né, tu tá ali, tá tudo bem, eu tenho minha reserva aqui, eu tenho meu dinheiro aqui, meu negocinho tá girando, mas eu ainda não tenho liberdade financeira. Independente do momento que tu esteja, né, quanto mais tu tira o olho do dinheiro, mais o dinheiro vai vir pro teu bolso. Então, quanto mais tu foca no transbordo, mais o resultado vai acontecendo. Uau! Minha visão. Então, nós estamos chegando ao final aí do nosso Café com Multiplicação de Negócios e eu agradeço você ter vindo aqui multiplicar com a gente, transbordar com a gente seu conhecimento. E quem quiser te encontrar no Instagram, qual que é o seu Instagram? Como é que faz? @Rafael Granella. Inclusive agora no dia 15 de outubro a gente vai estar com um evento totalmente online, ao vivo, Despertar Empreendedor. Vai ser um evento onde eu vou entregar aquilo que tu precisa para enxergar essas barreiras, tu vai enxergar essas barreiras que estão te pedindo e vou te dar ferramentas para te romper elas e já sair tendo resultados, principalmente transformando e construindo essa identidade de empreendedor que talvez esteja te impedindo de ter mais liberdade, de ter mais tempo com a tua família e até mesmo mais resultados financeiros, né? Então, @Rafael Granella com 2 L's no final, no italiano, né? E @Permeases com Y, PERMEASYS, é o arroba da minha empresa. E o @Rafael Granella, lá tem tudo lá, vai lá que tem conteúdo todo dia lá para vocês que querem ampliar os seus negócios. Então, desperta empreendedor. Vejo você no próximo Café com Multiplicação de Negócios.